Bom, então é isso. Essa explicação, essa analogia, né, é só para vocês entenderem o porquê de existir o eletrodo de referência, né, e que é para fazer um comparativo com o eletrodo indicador. Ou seja, o eletrodo indicador muda bastante o seu potencial e o eletrodo de referência ele mantém o potencial dele praticamente o mesmo, muda muito pouquinho, sabe? Então essa analogia que eu inventei aí, antes de ir adiante na explicação técnica da coisa, ela é real, é bem isso. A gente sempre tem que ter um comparativo, sabe? Como é que eu vou saber se o cara tá bem humorado ou não se eu não comparo com ninguém? Isso é, no nosso cérebro, a gente sempre, quando a gente tira conclusões tipo essas, no nosso cérebro, de modo inconsequente, assim, né? É, inconsequente não, como é que chama? De modo, me fugiu a palavra. De modo, assim, pensado, assim, né? A gente faz uma comparação, né? Inconsciente, eu falei inconsequente, né? Agora veio a palavra. De modo inconsciente, né? A gente faz a comparação, certo? Porque para isso, é difícil afirmar se uma coisa é mais ou menos quando tu não tem um fator de comparação, né? Tipo assim, tal coisa é mais, tal coisa é menos. Tá, mas mais de quem? Ah, mais que tanto, entendeu? É inconsciente no nosso cérebro. Só que na técnica aqui não tem coisa inconsciente, né? Tem que ter bem claro. Se um eletrodo muda bastante o sinal, eu tenho que comparar com um que praticamente não muda. Imaginem se os dois, esse aqui muda e esse aqui muda. Daí não tem como. Não tem como fazer uma técnica. E outra, como é que tu vai ter só um eletrodo onde muda o sinal e isso tu não compara com nada? Também não tem como. Não existe potenciometria com o eletrodo só, né? Então sempre tem que ter o eletrodo de referência, certo? E aí aqui já vindo mais para a parte técnica, o que que o aparelho mede? Ele mede a DDP, diferença de potencial. Pessoal, potenciometria é a diferença de potencial. O que que é a diferença de potencial? Quer dizer que um eletrodo vai ter uma carga e o outro eletrodo tem uma outra carga, né? São pequenas diferenças de cargas opostas aqui. E essa pequena diferença de cargas opostas é o que a gente chama de DDP, diferença de potencial, que é medida em volts. Então, na real, a técnica vai medir uma pequena voltagenzinha ali que vai acontecer. Só que eu estou levando bastante tempo nessa parte inicial aqui, né? Porque isso aqui é o coração da técnica, né? Entender a lógica da técnica. Que fique bem claro para vocês que vamos pegar um exemplo bem que todo mundo vai entender, né? Eu sei que o outro é mais difícil, mas reação de oxirredução. Imagina que o elemento vem aqui, que nesse exemplo aqui, o cobre está vindo se reduzindo aqui, ó. Então esse eletrodo está rico em elétron. Teoricamente o outro eletrodo está pobre em elétron, certo? E esse cobre aqui, se tiver um montão de átomos de cobre, imagina que todos os átomos de cobre vão chegar no eletrodo e vão se reduzir, vão ficar se grudando nesse eletrodo. Então vai ter uma corrente elétrica muito grande migrando daqui, né? Aliás, contrário, é que aqui está rico em elétrons, né? Então tem alguém se oxidando aqui, tem uma corrente elétrica migrando desse eletrodo, que está positivo, né? Aqui é o ânodo, e aqui ele está migrando para esse eletrodo, que vai ficar rico em elétron, que é o cátodo. E aí esse monte de cobre vai lá no cátodo, pega os elétrons e se reduz a cobre metálico. Então perceba que a gente vai ter uma corrente bem grande acontecendo aqui, ó. Isso aqui é uma célula galvânica, né? Uma corrente elétrica migrando de um eletrodo para o outro. Aí é que está. Esse tipo de aparelho aqui, o potenciômetro, dentro dele ele tem uma resistência bem alta. Então essa resistência, ela até deixa muito pouco esse fenômeno acontecer. Vai acontecer de alguns elementos aqui se oxidarem, liberar elétrons, elétrons migrarem para cá, e aí uma miserinha de nada de alguns elementos vão fazer uma reação de redução aqui no eletrodo. Mas é muito pouco, porque tem uma resistência bem razoável aqui no aparelho. Então por isso que o aparelho não deixa o fenômeno ficar acontecendo. Vai acontecer muito pouquinho desse fenômeno, é só uma amostrinha. Pessoal, esse tipo de coisa eu já expliquei bastante lá nesse capítulo aí de equilíbrio químico de oxirredução, né? Já expliquei bastante sobre isso. Dei várias analogias lá, eu acho. E aqui estou repetindo até, né? Já estou percebendo que eu estou meio que voltando a umas aulas que eu já dei, né? Então, não posso ir muito adiante, porque aí eu vou explicar demais aqui. Eu já disse, era para ter olhado. Se vocês estão bem perdidos aqui, era para ter olhado aquela sequência de vídeos lá de Quali, né? Equilíbrio químico de oxirredução. Então aqui, esse fenômeno aqui vai acontecer muito pouquinho. Acontecendo muito pouquinho, o que o aparelho mede, então, é só o potencial. Olha, se essa reação aí vai acontecer mesmo, se ficar acontecendo um tempão, a voltagem disso vai ser tanto. Só que ele não deixa ficar acontecendo, porque tem uma resistência bem grande aqui no aparelho. Então é por isso que a gente diz que o aparelho mede o potencial,
certo? Por exemplo, em nenhum momento aqui está sendo medido a corrente elétrica, né, que é a transferência de elétrons de um local para o outro. Então ele só mede o potencial. É uma amostrinha, sabe? Eu acho que lá naquele vídeo eu dei um exemplo assim que era o cara lá tá numa festa lá, um montão de gente, o cara quer ter uma ideia assim do quanto vai dar a saída de cerveja na festa, né? Para ele medir o potencial assim de interesse das pessoas por cerveja, por exemplo, ele poderia largar umas amostrinhas ali né? É que é claro que esse exemplo não é tão bom que todo mundo iria pegar, né? Só porque é de graça, mas vamos supor que não existisse dinheiro no mundo. Tem que pensar que não existia dinheiro no mundo, não tem um custo para ti a cerveja. Tu tá com vontade, poderíamos nem falar em cerveja, poderia ser água, por exemplo, sabe? Acho que ser cerveja é mais complicado, todo mundo vai numa festa beber, né? Vou trocar meu exemplo por água. Pensa em água, tem um montão de gente e tu até tem um interesse em saber qual é o consumo de água para aquelas pessoas, né? Porque a pessoa vai beber água quando tá com sede. Então, tu colocaria num local lá uma determinada quantidade de água, assim, mineral, né? Pouquinho, bota pouquinho. Tem um montão de pessoa e tu vai largar um pouquinho ali. Só naquele pouquinho que tu largou, tu já vai e espera um pequeno tempo ali e tu já vai ver o interesse das pessoas por aquela água. Então pode ser que tu vai ver mais ou menos, né, naquele montão de gente, o interesse pelas pessoas é a cada tanto lá, elas pegarem tanto de água. Pronto. Tu não precisa botar água suficiente para todo mundo beber e esperar que todo mundo beba água e daí tu vai saber o potencial das pessoas beberem água naquele ambiente. Entenderam? Essa é uma analogia boa também. É isso que a potenciometria faz. Ela não precisa todos os cátion cobre vir no eletrodo se reduzir. Não. É só no que ela percebeu os interesses dos cobres em chegar aqui perto, que estão próximo ao eletrodo, fazer a reação, já gera a voltagenzinha, que seria a voltagem se deixasse esse negócio escambar acontecer o tempo inteiro. Entenderam? Então é isso que é a potenciometria, né? Medir o potencial das coisas acontecerem. E é óbvio que esse potencial ele é totalmente dependente da concentração do analito, certo? Nessa minha analogia da água, o interesse das pessoas por água pode tá totalmente dependente da quantidade de pessoas no ambiente. Então, naquele ambiente, se tiver muita gente, é óbvio que o potencial do interesse por água da pessoa vai gerar um consumo maior de água, né? É claro que nessa minha analogia, a gente tem que imaginar que todo ser humano teria a mesma necessidade de tomar água, né? Entendeu? É difícil fazer analogia, né? Uma coisa, o ser humano é coisa mais complexa, né? Mas para os analitos é isso. Se a gente tiver bem pouco cobre, o potencial dele fazer a reação aqui vai ser 1. Agora, se tiver uma concentração maior de cobre na solução, o potencial já é maior. Então, quanto maior a concentração de cobre, maior o potencial nesse eletrodo aqui. Como o outro eletrodo, o potencial dele praticamente não muda, a gente consegue perceber muito bem a diferença de potencial, né? Que é o do eletrodo indicador para o referência, vai ser totalmente dependente da concentração do elemento que o eletrodo indicador é sensível. Entenderam? Então, acho que finalizo aqui a minha explicação genérica aí, né, da potenciometria, tá? Então agora, acho que a partir daqui eu parei com as minhas generalizações, né? Vamos para a parte bem mais técnica, né? O que são os eletrodos de referência? Aquele eletrodo que eu falei que tem um equilíbrio rápido, né? Aqui eu vou explicar para vocês aqui o eletrodo de referência, puxando bastante aquela explicação lá da Quali ainda, né? Que eram as células eletrolíticas aqui, né? Uma reação acontecendo num becker e outra reação acontecendo em outro. Então aqui a gente tem uma célula eletrolítica que é em um beckerzinho, vamos olhar esse becker da direita aqui. A gente tem nesse becker da direita aqui, ó, uma solução de ferro 2 e ferro 3, certo? A reação que vai acontecer aqui é que o ferro 3 vai receber elétron e vai virar o ferro 2. Então, elétrons migram desse becker da esquerda, certo? E vem até o becker da direita. Então, o nosso analito, a reação que vai acontecer aqui é que o ferro 3+ vai receber elétrons, né? Deixa eu corrigir aqui. Eu já acho uns errinhos aqui. E aí eu já corrijo na hora. Depois vocês têm esse material lá no SIGA, né? Então, o ferro 3 recebe elétrons aqui, né? E forma o ferro 2+. Então, a gente teve uma reação de redução aqui, certo? Então, esse eletrodo aqui está carregado negativamente, portanto, ele é o nosso cátodo, beleza? Então, isso aqui é bem tranquilo. Isso aqui é um eletrodo inerte, é feito de platina, né? Também todas essas coisas a gente já estudou em Quali lá. Qual a diferença aqui? É que no outro becker,
como é que é o eletrodo do Otto Becker? A novidade está aqui agora. Tudo esse resto aqui, essa engenharia aqui, tudo não é novidade para ninguém. Todo mundo já estudou, eu já ensinei bastante isso, né? Lá em Quali. Bom, aqui nesse Becker a novidade está aqui. Como é que é o eletrodo que está nesse Becker? Esse eletrodo aqui, por exemplo, ele é feito de prata, prata metálico. Então aquela plaquinha ali, laranjadinha, é placa metálica. Nessa plaquinha metálica que é feita de prata, está encrostado nela o sal cloreto de prata. Cloreto de prata é um sal muito pouco solúvel, certo? Então, esse sal, que é um sal bem, um sólido meio gelatinoso, assim, a gente vai ter a placa metálica encrostada com o sal cloreto de prata, certo? E é essa parte da prata encrostada com cloreto de prata é a que está mergulhada no líquido, né? A parte com a prata metálica limpa aqui, ela não está tocando no líquido, certo? O que tem nesse líquido aqui? Tem uma solução saturada de cloreto de potássio, né? Bastante cátions potássio e ânions cloreto. E como está saturada, eu até exagerei aqui, né? Quer dizer que a gente tem pode até ter um pouquinho, né, de cloreto de potássio na forma sólida. Eu exagerei só para ficar gritante aqui, né? Mas é óbvio que não precisa ter um montão, né? Poderia talvez não precisava ser meio bruto aqui no meu exemplo, né? Eu quis ser mais didático aqui, né? Mas na prática a gente poderia ter feito uma solução saturada, né? Que é nada mais do que colocar cloreto de potássio no líquido e ir colocando o sólido, agitar, solubilizou. Coloca o sólido, agita, solubiliza. Vai chegar uma hora que tu vai colocar o sal lá, vai agitar a solução e não vai solubilizar mais. Aquilo é uma solução saturada. Aí tu não precisa jogar ela com precipitado junto aqui para dentro do Becker, né? Se colocar não vai ter problema nenhum. Mas tu poderia ter filtrado para ficar mais bonitinho, né? Pegou aquela solução saturada, já não solubiliza mais com o sal cloreto de potássio, filtrou, aí tu pegou só o filtrado, aí o filtrado tu botou aqui. Aí não teria esse precipitado no fundo aqui, né? Entendeu? Não tem essa necessidade de ter o precipitado no fundo. Vocês vão ver que lá os aparelhos mais adiante, os eletrodos que tem isso, tu não vai enxergar um sólido lá dentro do eletrodo. Mas é claro que o construtor, quando ele colocou a solução lá para dentro, ele fez isso. Ele preparou uma solução saturada, que seria esse líquido aqui com precipitado, e depois ele filtrou. Ele filtrou fez uma filtração e retirou o sólido, né? E aí colocou só o líquido, né? Entenderam? Bom, então aqui a gente tem, nesse Becker, a placa metálica, que é de prata, encrostado a ela o sal pouco solúvel do cloreto de prata, e o líquido tem cloreto de potássio, beleza? Então, qual é a reação que vai acontecer aqui nesse ânodo? A reação é a prata metálica, né? Que é prata zero, certo? A prata metálica se oxidar. Porque se está vindo elétrons desse Becker aqui e indo até o outro eletrodo, quem é que está se oxidando aqui? É a prata metálica. Alguns átomos de prata se oxidam, perdem elétrons e viram prata mais. E essa prata mais vai formar contra-íon lá com os ânions cloreto aqui do sal, certo? E obviamente que algum outro cloreto que vai ficar sobrando aqui vai migrar para a solução, só que aí na solução já tem a ponte salina, lembra aquela história? Então vai vir um potássiozinho da ponte salina, faz o contra-íon com aquele cloreto e tá tudo certinho. O equilíbrio iônico, né, tá garantido aqui com a ponte salina. E aí então uma prata se oxida, manda o elétron migra para o outro Becker e alguém se reduz no outro Becker. Entenderam? É igualzinho, essa explicação aqui tá tudo igual ao que a gente já estudou lá em Quali. Qual é a diferença aqui para dizer que isso aqui é um eletrodo de referência? É que esse tipo de eletrodo aqui, prata com cloreto de prata, esse tipo de engenhoca aqui, ela tem uma reação, assim, ó, a prata ela se oxida e libera elétron numa velocidade muito rápida, né? E já pronto, ela já mantém aquele potencial dela. Ela não fica variando o potencial, sabe? Então, dentro desse Becker aqui, o potencial disso acontecer é muito rápido, certo? O equilíbrio acontece muito rápido, então ela é um tipo de eletrodo em que o potencial se mantém constante, sabe? Essa é difícil até de explicar, né? Mas é isso, as reações são muito rápidas, elas entram em equilíbrio muito rápido. Esses eletrodos onde a gente percebe um potencial acontecendo é porque as reações ali são um pouco mais lentas, então tu consegue perceber o fenômeno, né, por um tempo bem mais prolongado. Aqui, como o equilíbrio é muito rápido, o potencial ele praticamente não muda. Então, esse tipo de eletrodo aqui, prata, encrostada com cloreto de prata e numa solução saturada de KCl, isso é chamado, é um dos tipos de eletrodo de referência. Está estourando o tempo aqui, parei.